Olá, boa noite. Como vão todos? Nesta noite de quarta tem uma coroa de luz aqui na minha cabeça. Deixa eu me ajeitar aqui para. Opa, uma coroa de luz aqui. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como estão se sentindo hoje? Deixa eu ver se eu melhoro aqui a visualização. Ver se eu não mostro muita bagunça aqui da minha casa. Cada dia a gente está num lugar, né, gente? Trabalhando nessa vida de home office, na sala, na cozinha, aonde dá, onde não tem criança, a gente está trabalhando. Boa noite para vocês. Obrigado por virem mais uma vez a esta sala virtual, aonde eu tenho encontrado pessoas todas as quartas-feiras às 19 horas para a gente debater assuntos relacionados aos bebês, né? Sono, a alimentação, falamos sobre saúde mental de mães, falamos sobre musicoterapia. Tem sido muito rico, né? Todos esses encontros têm me dado muita força, muito alimento para minha alma, né? Para que eu continue sã nesse período tão difícil que nós estamos passando, né? Para mim, pelo menos, tem sido bem desafiador. Eu acho que para quase todo mundo, né? São raras as pessoas que não relatam isso, né? Essa dificuldade de enfrentamento dessa nova realidade. Aqui tá super frio, não sei como está aí com vocês, mas por aqui tá super frio, muito, muito bom para dormir, muito, muito bom para ficar coladinho com o bebê, né? E reforçar ainda mais esse vínculo afetivo que nós temos pele a pele com os bebês, né? Vale lembrar que os bebês, eles têm o desenvolvimento, a gente chama o desenvolvimento do bebê, desenvolvimento neurológico, a gente chama de neurosensorial. E isso se deve ao fato de que os bebês se desenvolvem através do tato, através da pele. E isso é muito interessante porque embasa várias metodologias que nós temos aí hoje sobre criação de filhos e desenvolvimento infantil, né? Então, a gente, só para vocês terem uma noção, a gente sabe hoje que se um bebê nascer e você cuidar dele com comida, banho, trocar fralda, e esse bebê está impecavelmente alimentado, limpo, aciado, ele dorme na hora, enfim, consegue dormir alguma coisa. Se você não der afeto para ele, ele morre. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o afeto é uma coisa essencial para a sobrevivência do ser humano? Olha que coisa maluca, né? E num tempo como esse que a gente tá, muitas pessoas estão isoladas sozinhas, sem afeto, né? Afeto, gente, é de fato carinho, né? É o toque, né? É o gostar através do toque, né? É isso que os nossos filhos sentem por nós nos primeiros anos de vida deles, né? Até eles desenvolverem o verdadeiro sentimento do amor, que leva, assim, muitos anos pra gente descobrir o que é, né? Eu, por exemplo, só fui descobrir isso recentemente na minha vida, depois que eu tive o Davi, né? Assim, e hoje eu tô com uma convidada muito especial, que inclusive é mãe de um xará do meu filho, que tem exatamente a mesma idade, né? Ela é mãe do Davi, de 6 anos também. Ela passou uma história super difícil também com a experiência da maternidade, passou por uma experiência pessoal que ela transformou numa nova profissão. E eu tenho um super prazer de receber hoje ela aqui para a gente conversar sobre amamentação em livre demanda, amamentação de recém-nascido e como conciliar isso com o sono, né? Para a gente conseguir fazer com que o bebê mame bem, durma bem, que uma coisa leva a outra. E então a gente tem algumas coisas para conversar aqui. Eu vou chamar essa amiga minha, querida, que eu amo, tá? Que é a Mariana Lana. Mariana Lana Terno, lá no Instituto Sentir Mulher, que é aí também da Juliana Parada, que já esteve aqui. Oi! Ei, Deixa eu ver se eu tô cabendo aqui, peraí, que agora mudou aqui aí. Pronto. E aí, meu bem? tá boa?
Tá boa? Que prazer te receber. Como você está? Obrigada. Está isolada com seu pequeno? Eu tô nesse frio. Tá E frio, né, em BH? deu uma esfriada de repentina aí para maio, tá bem atípico até, né? Vamos ver o que será do nosso inverno, né? Ô Mariana, a gente estava conversando, falando aqui um pouquinho, eu trouxe algumas coisas que me vieram aqui momentaneamente na cabeça, até por conta do frio, né? Por conta dessa vontade que a gente tem de ficar junto e fornecer calor um ao outro. Eu estava comentando essa questão do desenvolvimento neurosensorial das crianças e como essa falta de afeto pode realmente prejudicar o desenvolvimento. E aí eu estou falando isso biologicamente mesmo, neurologicamente. Esse bebê pode ser até prejudicado no seu crescimento e desenvolvimento se ele não tiver esse contato que a gente chama tanto aí de pele a pele, né? Que é essa coisa que salva a gente desses episódios de choro, muitas vezes contínuo, descontrolado do bebê. Uma das coisas que mais ajuda, né, o bebê a se acalmar é você encostar a pele na pele dele. É uma das coisas que, inclusive, eu dou como dica aqui quando a gente está com o bebê naquele efeito vulcânico, né? Que é aquele terror de toda mãe de recém-nascido. Ela conhece bem isso, porque o recém-nascido tem muito, principalmente porque a gente não tem, eu acho, muita noção disso, do quanto o bebê precisa do sono ainda diurno, né? Então a gente acaba, principalmente durante o dia, negligenciando um pouco isso, eu percebo, e eu acho que tem muito a ver com o ritmo mesmo da mãe recém-parida, né? Que está ali se adaptando a essa amamentação, né? Que está. Com ritmo e também com a falta de informação, né, Débora? As mães recém-paridas, elas acham que o bebê já vai nascer, né? Tem uma divergência de expectativa entre o bebê da cabeça, né, imaginário, e o bebê que é de fato, né? As mães acham que o bebê vai nascer e que vai interagir, né? Que vai passar o dia acordado e olhando e sorrindo, né? Não tem a noção de que o bebê recém-nascido ele dorme muito tempo, né? E que ele Uhum. precisa dormir, né? Que ele Então, precisa, nem sempre ele dorme, mas que ele precisa dormir, ele precisa, né? E realmente, essa falta de informação, assim, nós fomos mães, né? Nós nos tornamos mães na mesma época, exatamente aí na mesma época, 6 anos atrás. Nós demos a luz, literalmente, aqui, que termo maravilhoso, esse eu acho maravilhoso. Há dois Davis nesse mundo, né? E antes, eu acho assim, já quando, na minha época, quando eu estava grávida, me preparando, né? Principalmente para o parto, né? Ontem até eu tive aqui com uma aluna minha desse meu novo curso que trata justamente dos primeiros 4 meses de vida, e ela estava comentando uma coisa. Ela é paciente do Dr. Guilhermino, né? Nosso amado GO, maravilhoso, enfim, que todo mundo ama ele. E ela comentou comigo: olha, Débora, eu me preparei muito para o parto, mas quase nada para o pós-parto, né? Porque realmente esse assunto, hoje que eu vejo ele ser mais discutido, mais debatido. Já faz alguns anos que eu tenho visto isso aumentar realmente, porque lá atrás, eu não sei se você se sente assim, depois eu gostaria de ouvir, até porque você tem uma história pessoal também com a amamentação, e com todo esse processo, né, de chegada do bebê. Que lá atrás a gente não debatia muito o pós-parto, a gente debateu muito o parto, a gente veio, né, num ativismo muito forte a respeito do parto normal, né? A gente estava quebrando esses paradigmas, de que a cesárea era mais segura, enfim. Então isso fez muito parte aí da minha geração de mães, vamos dizer assim, das mulheres que pariram junto comigo. E a amamentação, por exemplo, foi uma coisa que eu jamais pensei que fosse me dar algum trabalho, e que eu acho que a maioria das mulheres pensa assim, porque existe uma crença de que a amamentação é uma coisa instintiva, que você vai conseguir fazer aquilo, né? E eu imagino quantos casos você não pegue com relação a isso. Então conta pra gente um pouquinho. quase todos. Conta pra gente essa sua rotina, começando aí da sua vivência, né? Aí com essa questão se você sabia o que ia acontecer com você no pós-parto, de verdade. Não tinha nem noção, né? Eu discordo um pouco do que você falou, de que a gente
estava ligada, eu acho que assim, a gente estava, somos dessa geração ativista, mas eu acho que mais do que isso, quando a gente está gestante, a gente se acha muito super poderosa, assim, né? E o que as pessoas falam com a gente do que vai acontecer no pós-parto não é bem associado pela gente, né? Eu tenho uma lembrança muito, eu estava no mestrado, né, quando eu engravidei, e eu lembro muito, a minha tia é super acadêmica e professora, etc e tal, e ela me falava assim, Mariana, escreve a sua dissertação agora, porque depois que o Davi nascer, você não vai dar conta de escrever. Vai ser muita coisa para você dar conta. Eu falava assim, imagina, eu vou ter 6 meses de licença pela universidade e ele vai mamar, vai dormir de 3 em 3, vai dormir durante 3 horas. E esse tempo eu vou escrever a minha dissertação. Eu quero saber de dormir agora, porque eu sentia muito sono na minha gestação. Eu só queria dormir, assim. Então, assim, né? Ela me falava isso e eu achava que comigo ia ser diferente, né? Assim, o Alexandre Coimbra fala muito isso, assim, ele fala a gestão. Ô, Mariana, você caiu! Cadê você, menina? Oh, meu Deus do céu, vou te chamar de novo. Você chegou aí, chegou? Ótimo. Peraí, só um minutinho. Mariana contando uma coisa tão importante aqui, ainda mais sobre o Alexandre ainda, que é esse guru, né? Esse psicólogo, gente, quem não conhece o Alexandre, eu acho que todo mundo conhece. Hoje ele, né, tá no programa da Fátima Bernardes aí. Alexandre Coimbra Amaral, pega ele lá no Instagram para vocês seguirem ele, que ele é maravilhoso. Voltando, Mariana, conta. Então paramos aí, né? O Alexandre fala, ele fala geralmente nas palestras dele, a gestante ela é onipotente, né? Para ela, assim, tudo é possível. O parto, ele é um momento de muita potência, de muita transformação da mulher, né? E o puerpério é um momento de impotência total, né? É uma Então, dualidade, né? Vem essa dualidade, realmente, dá uma baixa, né? Depois, nossa, essa sensação de onipotência, é essa palavra mesmo, essa palavra me ajudou a elaborar realmente o sentimento que eu tinha e que eu vejo as mulheres tendo hoje. É exatamente isso. então essa é uma fantasia, né, de que o bebê vai nascer e vai mamar e vai dormir, e a nossa vida vai continuar como se ela não tivesse esse bebê existindo, né? E não é bem assim, porque o que você falou é muito importante, né? As pessoas têm essa ideia de que amamentar é natural e é instintivo e é fácil. E assim, as pessoas que realmente amamentam com uma facilidade instintivamente são muito poucas, né, na nossa cultura. Tem muitos fatores que impactam essa crença, né, da história da mulher, a história de vida dela, a história da filha que ela foi, as expectativas sociais que ela tem em relação ao bebê, o que ela pensa sobre a amamentação, a relação dela com o marido, né? O que a família pensa sobre isso. E não só isso, né? Problemas fisiológicos possíveis de existirem, tanto da mãe quanto do bebê, e também da interação entre os dois, né? Porque não é só uma mãe que amamenta, nem só um bebê que mama, né? Depende de um encaixe entre os dois serizinhos, né? Recém-existentes, né? A mãe que nunca existiu como mãe antes e o bebê que nunca existiu como bebê, que vai ter que aprender a mamar, aprender a respirar, aprender a... Pode. A dormir. Aprender a Aprender a dormir. dormir. Sim, ele vai ter que aprender uma série de habilidades que, né, a mãe não sabia que ela teria que ensinar isso também, né? Então, assim, o pós-parto é um momento bem, bem complexo, né? E no pós-parto é quando a amamentação tem que acontecer, né? Não tem como ela acontecer em outro momento. E eu me deparo muitas vezes com as mulheres falando assim, eu
engravidei e me preparei muito para o parto, estudei muitíssimo para o parto. E na hora que o bebê nasceu, eu falava assim: ah, quando o bebê nascer, eu vou procurar saber sobre a amamentação. Só que a gestação dura 9 meses, né? E o nascimento é imediato. Então, o bebê nasce e imediatamente ela tem que se haver Uhum. com o processo de amamentar, né? Uhum. Nossa, Então, muito tem, importante existe. isso que você está falando, muito importante, querida. É uma coisa tão óbvia, né? Se a gente parar para pensar nesse ponto de vista que você está trazendo, e que muitas vezes a gente não atina para isso. Realmente, a gente tem 9 meses para se preparar para esse momento, mas a hora que ele acontece, né? Mais ou menos igual aconteceu a pandemia. Ninguém sabia o que estava no dia seguinte, a gente estava todo mundo dentro de casa e vem aquelas coisas, ah, se eu soubesse que eu ia ficar aqui, ah, eu teria feito aquilo, eu teria, né? Mas a gente não sabe. Então, isso que você está dizendo, a gente vê muito. Eu mesmo falo isso, sabe? Eu, como mulher, como mãe, eu poderia ter me preparado muito mais para esse momento posterior ao parto. Eu, Mariana, eu tinha na minha cabeça que o parto era o Antes fim, de estender né? Então, o parto, para beleza. mim, era o meu Antes de objetivo. estender o Sim, Eu não estava um prestando parto atenção. natural, domiciliar e com tudo Todo o certo, né? protocolo, todo o pacote, né, da maternidade consciente, da maternidade ativa, né? Eu trazia esse pacote na minha crença de maternidade. Olha que loucura. Quando meu filho nasceu e eu falei, caraca, eu tenho um bebê, né? Olha que loucura, eu falo isso para todo mundo, gente. Eu estava grávida, mas eu não sabia que eu ia ter um bebê. Sabe, é uma Sim. loucura, mas é isso mesmo, assim. Estendeu. Onde E, tá? Peraí, só e um a- momentinho. Davi, claro, mamãe agora não pode. Pega lá, eu não sei onde está, meu amor. Tá? maternidade real, né, minha gente? Maternidade real. Eu vou olhar aqui algumas pessoas estão escrevendo algumas coisas para depois, tá, gente? Que a gente bater esse papinho aqui, eu conseguir Pronto, responder voltei. algumas coisas, tá? Tem algumas pessoas aqui, né, enfim, perguntando já algumas coisas, mas daqui a pouquinho vai ter um momentinho, tá, gente? Aí eu venho aqui, olho, tá? A gente vê, tenta conversar aqui. Mas é isso mesmo. Então a gente estava falando aqui sobre então essa dualidade de onipotência e de sensação de impotência, Impotência. né? E essa questão da amamentação, ao meu ver, eu até comentei isso na época, a gente comentava muito isso entre as mães, que parir é muito difícil, sabe? Parir, realmente passar aquela barreira da dor, principalmente, né? Que as mulheres que tiveram parto normal sabem, né, do que eu estou falando. É uma barreira que a gente tem que transpor, né, para conseguir chegar naquele lugar que a gente tanto chama de partolândia, que eu não tive o privilégio de acessar, porque eu nunca deixei de usar a minha mente, né? Mas a amamentação é infinitamente mais difícil, gente. É infinitamente mais hard do que parir, porque ela é diária e constante. Ela é 24 horas, no caso aí de um recém-nascido. Né? E Sim. hoje eu recebi algumas perguntas, até coincidentemente, né? Porque a gente nem tinha anunciado ainda a live, sobre amamentação em livre demanda, que é o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, é como eu trabalho, eu imagino que seja como você trabalha também, né? Seguindo as orientações que a gente tem do Ministério da Saúde antigo, agora eu já não sei se isso está funcionando, né? Mas a gente estava muito. Mas é verdade, né? Eu não sei mais do que se trata esse governo. Então, antigamente a gente tinha o Ministério da Saúde muito alinhado com a Organização Mundial de Saúde nesse sentido de preconizar e recomendar que a mulher amamentasse em livre demanda, principalmente no pós-parto imediato, justamente por conta do estabelecimento da amamentação. E é onde a gente mais vê, né, a mulher errando, principalmente demorando em pedir ajuda, né? Sim. Talvez essa sensação de onipotência ainda perdure nos primeiros dias do pós-parto, porque você ainda está naquela adrenalina da ocitocina muito elevada, né? Que você teve no seu parto. Então, o que eu sinto é que que esses primeiros 3 dias a gente fica naquele estado e depois dá aquela queda real, até inclusive hormonal, e que é quando começa esses sintomas aí de baby blues. E fala para mim, Mariana, quais são os sinais
mais comuns que você verifica que um bebê não está mamando legal, não está mamando. É para a gente poder falar para essa mãe, né? Para ela conseguir diagnosticar hoje que ela está precisando de ajuda com a amamentação dela. Uhum. Então, nos primeiros dias, né? Eu acho assim, primeiro a mãe tem que desejar no coração dela amamentar, né? Isso é o mais importante, assim, porque isso isso vai ser determinante, eu acho que eu posso dizer, né? Uhum. Porque não é isso que define a maternidade de ninguém, né, Débora? Eu acho que quem vem dessa linha nossa de humanização do nascimento já vem é, com esse protocolo a ser instalado, né? Amamentação, fralda de pano, escola Waldorf, cama compartilhada e um monte de coisa que vem junto com isso, assim, né? Mas Uhum. a amamentação é definida por muitos fatores, né? Então, assim, às vezes a mãe não quer amamentar e tudo bem, né? Ela não desejar amamentar. Faz parte da história dela e da maternagem dela. Agora, a mãe que deseja amamentar, o primeiro grande desafio que ela lida, do meu ponto de vista, é uma confiança de alta eficácia, né? Porque ela tem que ser confiante de que o que está acontecendo ali está nutrindo e está fazendo com que o bebê dela sobreviva, né? Isso para mim é o maior desafio da amamentação, porque a gente não vê o que acontece. Na hora que o bebê põe o peito no seio da mãe, ninguém sabe o que está acontecendo ali se a gente não conseguir, se a gente não estiver avaliando esse ato, né? Isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu achava que meu filho mamava 24 horas e, na verdade, ele não estava ingerindo nenhuma gota de leite, né? Então, assim, a gente tem que. Só um parênteses, o Davi tinha a língua presa, não teve uma questão assim? Tinha um freio, né, na língua? É uma coisa Hoje super eu acho importante. que ele tinha, né? Na época ninguém diagnosticou isso. Mas não só isso, eu tive uma redução mamária, eu não me preparei durante a gestação para isso, né? Porque existem protocolos de estimulação para quem tem redução, para prevenir uma série de problemas, né? Isso é Nunca novidade para tive. mim. Novidade. Existe. Bacana. E eu não sabia olhar, né? E a pessoa que me orientava não deu conta também de me ensinar a ver isso. Então, assim, o primeiro desafio que eu acho é esse sentimento de autoeficácia. O segundo, existem coisas palpáveis, né, que a gente pode ver para saber se a ingesta de leite está sendo suficiente para aquele bebê. A mais importante delas, do meu ponto de vista, é o volume de xixi que o bebê faz, né? Mais do que o ganho de peso. Sim, Muito bom. porque outros fatores podem impedir o ganho de peso, né? Se for um bebê alérgico, se ele estiver doente, se ele tiver alguma, não sei, Refluxo. refluxo. Uhum. Então, a diurese do bebê e o cocô, né? O volume de xixi e de cocô é o mais importante. Existe um mito, né? Uma fala aí do senso comum de que a amamentação, se um bebê é amamentado exclusivamente, pode ficar sem fazer cocô no primeiro, até 10 dias, né? Isso é um Isso é mito? verdade. Isso é um mito no primeiro mês, né? No primeiro mês, o bebê tem que fazer cocô todos os dias. Isso é um parâmetro de avaliação de ingesta, né? Ó. Depois do primeiro mês, que a amamentação está estabelecida, isso pode acontecer, mas no primeiro mês, de forma alguma, né? No primeiro mês, o bebê precisa fazer xixi e cocô. Então, nos primeiros dias, qual a expectativa? Que no primeiro dia o bebê faça um xixi, no segundo dia, dois xixis, no terceiro dia, três xixis, no quarto, quatro, e assim sucessivamente até o sexto dia. A partir do sexto dia, ele tem que fazer seis xixis ou mais, né? Nossa, que coisa isso, gente. Olha, eu tô super aprendendo aqui nessa aula, viu? Porque eu realmente não sabia disso. E, pô, muito importante essa informação. Sim, e cocô todos os dias, né? Primeiro, o cocô é o mecônio, né? Ele é bem preto, parece uma graxa.
E no Uhum. primeiro e segundo dia o cocô é assim, ele começa a ficar mais amarronzado, depois mais esverdeado, até ele ficar amarelo, cor de mostarda, em torno do quinto ou sexto dia, que coincide justamente com a descida do leite, né? Uhum. Uhum. Então, um dos parâmetros é esse, da fralda, né? Por isso que a fraldinha de RN, ela geralmente tem aquele risquinho, um risquinho amarelo, ele é um indicador de umidade. Quando o bebê faz xixi, aquele risquinho fica azul. Então, você Uhum. sabe, pela fralda, que o bebê está fazendo xixi, porque as mães de primeira viagem, principalmente, nunca viram uma fralda cheia, né? Não sabem Uhum. o que é uma fralda com xixi. Então, aquilo é bem importante. Nossa, sensacional. E Então, outro parâmetro. então Ah, falamos pode aqui, ó. falar. Então, falando de novo, a gente falou a primeira coisa, a questão do xixi. Então, aquela questão de cada dia de vida do bebê, o bebê fazer um xixi até o sexto dia. Então, veja bem, primeiro dia um xixi, no segundo dia dois xixis e assim por diante até o sexto dia de vida. E o cocô é pelo menos um por dia. Pelo menos Se fizer um por dia, a gente pode considerar que tá legal, pelo menos, a assim. partir do terceiro dia, espera-se que ele faça mais de um. Mas pelo menos um por dia já é bem bom, assim, Uhum. porque esses primeiros dias são bem difíceis para a mãe, né? Então, assim, existe o ideal e existe o real, né? Então a gente lida com o real, assim, mas é ideal. Quanto mais ele fizer, melhor, claro. Uhum. Tá, seguindo. Outro parâmetro que você ia comentar? Ver se o bebê está engolindo leite, né? Então, conseguir olhar para o bebê e ver a mamada, né? E ver ele sugando e deglutindo é um outro parâmetro, né? O bebê deglute e a garganta dele mexe, igual a nossa quando a gente deglute também. Uhum. E então, se a gente consegue ver isso, né? Isso nos acalma o coração de que aquele bebê está mamando, né? O bebê também, ele deve estar sempre hidratado, a boquinha do bebê ela é sempre molhadinha. Se ela está sequinha, assim, igual a gente também fica com a boca seca quando está desidratado, o bebê também fica. Então, isso é um Uhum. sinal de que ele não está ingerindo leite o suficiente, né? A pele do bebê também fica igual pele de velho. Você puxa assim e a pele não desce, né? Uhum. Uhum. Então, são alguns Sem parâmetros. elasticidade, né? Perde a elasticidade. Elasticidade, exatamente. Uhum. Então, esses são alguns parâmetros de ingesta. E o ganho de peso, claro, né? Uhum. A balança não pode ser um pedestal, mas ela é sim importante, né? Principalmente para mãe de primeira viagem e que tem algum fator de risco, por exemplo, redução de mamas, é, ovário policístico, ou hipotiroidismo, enfim, né? Diabetes. Tem alguns Uhum. fatores de risco que a gente tem que ficar atento aí. Uhum. Eu vou trazer um fator de risco aqui que a gente conversou pessoalmente, intimamente, que nós duas tivemos, que foi uma hemorragia pós-parto, correto? Também, Então, correto. uma mulher que passa por um alto nível de sangramento no seu pós-parto, inclusive não só no pós-parto, porque eu, por exemplo, eu sangrei 60 dias no meu pós-parto. Eu também. Né, e no pós-parto imediato, digo assim, no sentido do que o bebê saiu ali de mim, né? Eu precisei tomar, eu tive o início de uma hemorragia pós-parto, porque eu tive que tomar aquele coagulante, né? Como é que chama aquilo? Não sei exatamente, é um negócio que elas dão, é uma injeção intramuscular para conseguir segurar um pouquinho essa perda de sangue. Lembrando, né, gente, que leite, na verdade, é sangue materno. Né? O sangue chega até a glândula mamária e se transforma em leite. Então, se você teve uma perda de sangue muito grande aí nesse seu pós-parto imediato, ou enfim, inclusive no pós-parto, você considera, Mariana, que esse sangramento muito contínuo, muito longo, pode afetar a amamentação também? Um sangramento muito longo, eu não sou enfermeira, assim, mas pelo que eu já li, já estudei, né? Um sangramento muito longo geralmente é consequência de um sangramento muito grande inicial, assim. Aham. Por algum resto placentário que ficou no útero, pode ser também alguma coisa, algum resto de placenta. O que acontece? A placenta, se ela continua, se existe algum resto de placenta dentro do útero, ela continua liberando hormônio,
né? Então, aquele corpo ainda não entendeu que ele tem que começar a produzir leite, porque existe um resto de placenta lá dentro. Então, o corpo entende que ainda está gestando, Nossa. né? E, então, assim, existe uma hemorragia por isso seria, sei lá, acho que a gente pode falar que é um erro médico, né? Assim, um médico que não fez uma curetagem completa, no caso de uma cesárea, por exemplo, que, assim, infelizmente é comum de acontecer. Mas a hemorragia grande no pós-parto imediato, né, na hora que sai o bebê, ela impacta sim o aleitamento, Uhum, porque o uhum. sangue demora um tempo para ser regenerado, né? Ele tem então vai ter um período de latência aí entre o sangue que perdeu voltar a fazer parte do volume sanguíneo da mulher. Uhum, uhum. Ah, isso é tão, tão, tão importante de ser dito, porque são coisas que eu aposto que a maioria das pessoas que estão aqui com a gente, inclusive eu, nunca ouviram falar antes, Sim, né? Esses sinais que você deu, por exemplo, eu não conhecia todos esses sinais. Eu conhecia, sim, a questão do número de xixis e tal. Mas, por exemplo, essa coisa da boquinha é uma coisa que a gente nem... Não, a elasticidade da pele, enfim, são coisas que a gente não está habituado a ouvir, né, ou ler nessas informações mais banais que a gente tem e que a gente é bombardeado o tempo todo por elas, né? E, inclusive são elas que constroem, inclusive, as nossas ideias a respeito das coisas, né? Por isso que a gente tem que sempre escolher muito bem as fontes, né, gente? Da onde a gente vai estudar, onde que a gente vai, quem vai falar com a gente, né? Isso é muito importante. E essa ingesta calórica e essa ingesta de leite que a gente está falando que é tão importante quanto, né, é tão importante para o crescimento e desenvolvimento desse bebê, como também para o bebê conseguir dormir muito bem, tá, gente? Porque um bebê recém-nascido sem a ingestão calórica necessária e suficiente, ele não consegue dormir muito bem. Agora, eu só queria trazer uma coisa aqui para não virar uma confusão. Alguns bebês, gente, eles começam a mamar e eles adormecem no peito, né? Eles começaram a mamar e adormeceram no peito. Então, muito provavelmente, esse bebê não teve ainda um tempo de amamentação suficiente para ele se sentir satisfeito. Muito provavelmente, ele já foi para o peito muito cansado e a própria sucção ali já faz ele adormecer. Então, ele perde, vamos dizer, o que ele poderia estar ingerindo naquele momento, porque ele adormeceu. E aí ele adormece, rapidamente ele acorda, claro, porque ele não sustenta aquele sono dele, não só porque ele não tem realmente as calorias necessárias, como também porque é natural do bebê pequeno, gente, acordar, ter um sono muito interrompido. Assim, a cada 20, 25 minutos de sonequinha, você vê que o bebê acorda e faz parte do ciclo natural dele de sono, tá? Mas essa ingestão calórica adequada, né, quando ela acontece, só para vocês terem uma noção, eu já vi, Débora, um bebê de 2 meses, e caí para trás quando eu vi um bebê de 2 meses dormir 9 horas seguidas à noite, gente, sem precisar mamar. De tão bem que ele mamava durante o dia, ela engordava, que era uma beleza, e chegava de noite a menina dormia 9 horas seguidas. Né? E aí, né? Ai, meu Deus, eu devo premiada acordar. essa mãe, né, Débora? Ah, Isso nunca não, aconteceu na minha vida, não acontece até hoje. olha, ela foi premiada, tá? Mas na verdade, quando eu cheguei lá, ela não estava tão premiada assim, porque ela não estava conduzindo muito bem esse momento, vamos dizer, né? Inclusive, ela é minha cliente até hoje, a menina dela tá com 4 anos, a gente vira e mexe, bate uns papos aí com as alterações no sono, né, gente? Porque é uma coisa muito importante ser dita também, o sono, ele não é algo absoluto, sabe, gente? Ah, o meu bebê começou a dormir a noite toda, amém, agora eu vou dormir a noite toda, todo dia. Não é assim, gente. Né? A vida com o bebê, ela é uma oscilação geral, sempre vai ter. Né? Uma fasezinha muito, muito boa, algumas fasezinhas muito, muito ruins. Então, por isso que eu falo, se você tiver a grande maioria dos seus dias bons, das suas noites boas, né? Você consegue encarar as fases ruins, né? Do sono das crianças, dos bebês, enfim, das crianças pequenas, né, gente? Sem querer ameaçar e assustar vocês, mas as crianças pequenas também têm problemas de sono, né? Sim. Né, Mariana? Diga-se. Né, gente? Mas assim, essa ingestão calórica, então, portanto, é muito importante. E aí, uma das coisas, né, que a gente pode fazer nesse momento do bebê recém-nascido para ajudar ele a mamar bem e dormir bem
é estabelecer um ritmo que seja fisiológico para o bebê, né? Então, a gente entender, gente, isso é super essencial. Oi, Davi! Fala oi aqui, Davi. Oi, Oi, querido! Tudo bem? Mua! Tudo bem? Tchau! Então, assim, uma das coisas que eu acho que vale muito, a informação é valiosa, gente, é que um bebê recém-nascido aí de até 30 dias, ele não aguenta muito mais tempo do que 40 minutos, 1 hora e 10, esse bebê já está caindo de sono, né? E, em geral, esse bebê, quanto mais cansado ele fica, mais ele chora, né? E aí você põe ele no peito, ele dorme, então ele não mama direito, aí ele começa a não ganhar Sim. peso, né? Aí ele não dorme, aí você começa a achar que seu bebê tem algum problema, porque ele não tá dormindo bem, porque ele não tá mamando bem, porque não sei o quê. Então, assim, por que é tão importante a gente notar esses sinais que a Mariana nos deu, aí de dica, é para a gente prestar atenção se a gente realmente está fornecendo para o bebê, né, a quantidade de leite, se o bebê está mamando legal, se ele não está com problema de pega, que é um dos problemas mais comuns que a gente vê. As pessoas têm muita dificuldade, porque a pega não é fácil, gente, não é uma coisa fácil mesmo. As Né? A pessoas boquinha. acham que pega é só boquinha de peixinho, né? Aham. E não é, né? A pega é um conjunto de outros fatores também que às vezes tá com algum desajuste. E às vezes um pequeno ajuste já otimiza bastante a amamentação daquela dupla, né? E sobre o que você está falando, é comum, assim, não é muito comum, mas é relativamente comum eu ser chamada na casa das mulheres que acham que não estão conseguindo amamentar, ou que está tendo algum problema de amamentação, e eu chego lá e o bebê está em privação de sono. Porque os pais acham que aquele bebê tem que ficar interagindo, ou não fazem o bebê dormir, né? Não é um bebê que adormece no peito, por exemplo, que ele termina de mamar, ainda está levemente, assim, ainda não está completamente adormecido, mas então eles começam a mexer com ele, se não adormecem o bebê, né? Então eu Uhum. chego, acontece justamente isso que você está falando. O bebê começa a dormir, ele relaxa, né, com a sucção e adormece. Então ele não mamou, mas ele adormeceu e fica ali no É. peito, se relaxando e se descansando. A mãe acha que ele mamou, mas não mamou, e aí na hora que vai pôr no berço ele acorda, porque ele, na verdade, não tinha mamado, né? Então ele vira um ciclo, né, que Aham. começou por uma privação de sono, que não tinha muitas vezes relação com o volume de leite que o bebê estava tomando, mas com a falta de sono dele. E aí, Nossa, isso. né, uma coisa impacta na outra. Esse problema é um dos mais comuns que eu enfrento até hoje nas minhas consultorias com bebês recém-nascidos. E eu tive uma ampla experiência com esse tipo de problema quando eu trabalhei na Clínica Mamari, né, que é uma clínica de amamentação em Belo Horizonte. E a gente tinha essa ligação direta com as consultoras, né, de aleitamento, justamente porque a grande maioria dos bebês que chegavam com queixas de amamentação, na verdade, tinha um problema de sono, né? Muitos bebês, era impressionante, né? Sim, Elas falavam para mim, olha, esse bebê não está ganhando peso porque ele não dorme entre as mamadas, ele não tem uma soneca, né? Ele não dorme, ele fica acordado, como o meu, tá, gente? O meu bebê era esse bebê, né? O meu bebê, ele ficava plugado no meu peito o dia todo. Se eu fosse achar que ele estava mamando, como eu achei, né? Eu achava também que ele estava mamando o tempo todo. Eu falava, gente, esse menino vai virar uma bola, né? E a criança tinha muita dificuldade de ganhar peso, que hoje eu tenho essa noção, porque hoje ele tem 6 anos e eu sei como é o ganho de peso dele. O ganho de peso dele é difícil mesmo. Ele é uma criança que tem esse biotipo assim de não engordar, ele cresce muito, mas ele não engorda, né? Mas isso lá atrás, para uma mãe de primeira viagem, você fica assim, meu Deus, essa criança não está ganhando peso, tem alguma coisa errada com essa criança, né? Mas ele ficava o dia todo no meu peito, não conseguia dormir o suficiente para descansar e nem mamar o suficiente para dormir o suficiente, você entendeu? Então virava é, realmente um círculo muito ruim, muito negativo. Isso acontece muito também com bebês em introdução alimentar, que já passaram dessa fase de amamentação exclusiva, mas que eles não conseguem comer porque eles estão em privação de sono.
né? E aí a mãe Uhum. acha que o bebê não está aceitando a alimentação, mas não é isso. Às vezes é porque você está oferecendo o alimento na hora errada para o seu filho, né? Você está Sim, isso é oferecendo o comum alimento também. na hora de dormir, por exemplo. Às vezes ele está com tanto sono e você não consegue visualizar isso. É difícil, gente. Não é É você, difícil a nem gente eu. aprender, né, os sinais do bebê e da criança, assim. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de perceber quando às vezes meu filho fica nervoso demais e eu tô achando que é alguma coisa, mas às vezes é o sono que ele tá sentindo e não conseguiu me falar que ele tava com sono. É bem difícil. E isso porque ele conversa, né? Então, Uhum. com o recém-nascido que não conversa e só chora para se comunicar, é bem mais complexo. Não, e aí eu vou trazer até para vocês aqui uma coisa que eu adoro levar para minhas palestras, mas que é realmente uma das coisas que eu aprendi no livro do Frederic Leboyer, que se chama Chantala, né? Eu acho que a Mariana deve conhecer esse livro maravilhoso, né? Onde ele foi lá para a Índia e relatou realmente como era essa massagem e tal. E o livro é todo em poesia. E tem uma parte do livro, né, que ele fala do monstro desconhecido que vem de dentro. É a fome, né? O que acontece, gente? O bebê no útero materno, ele está no único, exclusivo momento da vida dele em que ele se sente pleno. Ele sente a plenitude. É ali no útero materno. O que é plenitude, minha gente? Plenitude é não conhecer a necessidade. Eu não sei o que é precisar de algo, eu simplesmente estou pleno. Não é que eu preciso e tenho, eu simplesmente não conheço o que é isso, né? Então, quando o bebezinho nasce, gente, ele não conhece as suas necessidades, né? Ele sente incômodos no corpo, né? E é por isso que eles choram tanto, sabe? O bebê recém-nascido chora demais, justamente porque ele está começando a entrar em contato com sensações que ele nunca teve antes. Corporais, Uhum. emocionais, o mundo é muito grande, eu falo, a saudade da barriga é muito grande também, né? Nós até hoje temos saudades da barriga, né? Então, assim, eu falo para vocês, gente, que o seu bebê, quando ele sente fome, ele não sabe que ele está sentindo fome, né? E é o reforço da associação que a gente faz que faz ele entender. Ai, quando eu sinto isso aqui, eu tenho que chorar porque minha mãe vem me dar o peito. Sabe? É nessa base que o cérebro trabalha. E com o sono não é diferente, né? O bebê sente o incômodo do sono, dói a cabeça dele. Ou não dói. Sono não dói. Porque se alguém aqui falar que não dói, né? Dói pra caramba, dá um mau humor, a gente fica. Se a gente pudesse, acho que a gente chorava também, igual como eu já chorei muitas vezes de sono, né? De cansaço excessivo. Então, veja bem, esse bebê tá lá, esse bebê tá sentindo aquele incômodo na cabeça dele, aquela dor do sono, literalmente, faz ele chorar, tá, gente? Como se ele estivesse sentindo dor mesmo, tá? O choro, inclusive, é muito parecido. É um choro tipo, ai, 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 tem bebê que chora assim ainda. Ah, é uma coisa meio assim, um gritinho, né? É um, Verdade. cho- é um choro de sono, assim, de dor. Ai, meu Deus. Tem pai que dá analgésico pro bebê, né? Porque ele acha que o bebê tá com dor, né? A cólica, a tão famosa cólica do final do dia. Nada mais é do que essa explosão, né? Então, minha gente, essa questão aí de discernir essa necessidade é uma coisa de anos, né? E eu falo para vocês, por exemplo, que o meu Davi, a primeira vez que ele falou essa palavra para mim, mamãe, eu estou com fome, ele tinha quase 3 anos, né? Sim. Quando ele entendeu que aquilo que ele sentia, né? Porque antes ele falava assim, mamãe, tô com dor de barriga. E aí eu olhava, era 11 horas da manhã, eu falava, bom, essa criança tá com fome, tá na hora do almoço da criança, né? Então a gente vai, essa linguagem, realmente, essa linguagem criança, bebê, o criancês da vida, é muito difícil, gente. A gente está Sim. aprendendo isso. E o pior é que a gente está aprendendo e a gente aprende fazendo. Não tem muito jeito, né? Eu acho que hoje a gente tem um pouco mais dessa gama, assim, de pessoas que estão sabendo, que estão fazendo, estão falando com as outras pessoas. Mas tem tudo isso que você falou, minha mãe, no começo dessa live. As pessoas têm um pouco de dificuldade de aceitar, principalmente as grávidas, de aceitar esse conselho, talvez que você dê, porque conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia, não é mesmo? No dito popular. Então, as pessoas têm essa ideia de que com elas não vai ser assim, não vai acontecer, o meu bebê vai ser ótimo. Né? Eu falo isso porque eu fiz yoga todas as manhãs, então ele vai nascer calmo, vai dormir, né, cara? E aí você toma um tombo mesmo com aquele bebê, porque além de não dormir muitas vezes, né, gente, porque tem essa questão
realmente da natureza biológica do sono, os bebês evitam dormir, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a respeito de recém-nascidos. Os bebês evitam o sono, gente, porque o sono para eles significa estar em vulnerabilidade biológica, né? Basta a gente olhar na nossa história como homens nos primórdios, né? Onde a gente morava antes e como a gente dormia, a gente entende isso rapidinho, né? Então, para o bebê, dormir é estar biologicamente vulnerável, ou seja, significa uma ameaça à sua sobrevivência. Então, o bebê evita dormir. Aí você, como pai e mãe, você não sabe o que você tem que fazer, ajudar o bebê a induzir o sono, né? Porque ele precisa dessa ajuda. E aí é isso que você falou, é esse erro muito comum de querer manter o bebê sempre muito acordado, porque afinal de contas tem um monte de visita nessa casa, no pós-parto, né? Tá todo mundo querendo ver o bebê que acabou de nascer, e essa mãe que está precisando de privacidade e acolhimento para conseguir estabelecer essa amamentação de uma maneira realmente sólida, né? Que vai fazer com que ela amamente por mais um bom tempo, né? Aí do quanto ela desejar. E uma coisa que você falou que eu queria frisar, antes de até de ouvir você a respeito disso, é que você falou assim para mim, a mãe tem que ter um desejo no coração muito forte de amamentar, né? E isso é uma coisa que eu sempre falo com as minhas mães, quando elas me perguntam se o melhor é dar mamadeira ou peito, né? Porque, na verdade, gente, tanto faz o que você dá para o seu filho, se é mamadeira ou se é peito. Não é isso que vai fazer ele dormir mais, gente. Isso, entendam isso de maneira absoluta, o que eu estou falando para vocês. Eu já vi bebês que só mamam mamadeira, acordarem a noite inteira. E eu já vi bebês que só mamam no peito, dormirem 9 horas seguidas, como eu comentei, tá? É um bebê de peito. Então, uma coisa não tem nada a ver, tem a ver com a ingestão calórica, tá? Se o bebê está tendo realmente a ingestão que ele precisa, né? A oferta de calorias, né? Agora, se essa mãe não tiver disponível emocionalmente para amamentar, né? Se essa mãe não tiver esse desejo no coração real, de, pô, eu amo fazer isso aqui, eu tenho prazer nisso aqui, né? Agora, se essa mãe começa a sentir essa amamentação não tão bacana para ela, mas ela insiste em amamentar para cumprir um protocolo ou talvez uma exigência de si própria, esse alimento que seria supostamente o melhor alimento do mundo para o seu filho se torna o pior alimento para o seu filho. Porque o que você está passando ali através da sua simbiose emocional é um sentimento um sentimento negativo, é um sentimento que você não quer fazer aquilo, Que né? compromete a saúde mental da mãe, né, Débora? Nas minhas consultorias eu sempre uso a metáfora da máscara do avião, né? Que eu amo, assim, né? Se você está andando de avião e o avião despressuriza, primeiro a máscara é em você e depois na criança. Uhum. Então, assim, primeiro tem que olhar para essa mulher, até porque ninguém lembra de olhar para a mulher, né? Sim. Então, primeiro tem que olhar para a mulher, para o desejo dela e para a saúde mental dela, né? A saúde mental dela é prioridade em relação a qualquer outra coisa. Porque a gente tem no Brasil, né? Existe a nossa cultura coloca que a amamentação se equivale ao amor materno, né? E essa equivalência não existe, né? A escolha pelo aleitamento, ela não deve ser porque ali existe uma fonte de amor, né? Essa coisa do o amor líquido, não tem nada de amor líquido. Você pode dar amor para o seu filho de inúmeras outras formas, sem ser através do peito, né? Que as consultoras não me ouçam, né? Mas eu acho, assim, que isso Não, não passa pelo fato de dar amor, não, né? Então, nossa, é mas ó, isso, né? você sabe que eu chamei você para fazer essa live justamente porque é você, né, meu bem? Justamente porque nós já debatemos tantas vezes essas questões, né? Essas questões tão importantes que não são ditas muitas vezes, talvez por sei lá, realmente porque existe, né, gente? A gente precisa seguir certas recomendações como profissionais de saúde que nós somos, né? Então, assim, a Organização Mundial da Saúde fala para amamentar até 2 anos. Então, beleza, esse é nosso primeiro, a nossa primeira opção, tá? Mas a gente não pode, como é que se diz? Reduzir a amamentação a uma simples recomendação. A amamentação tem um monte de coisa envolvida, principalmente a rede de apoio dessa mulher, o quanto essa mulher descansa. Não sei se vocês sabem, né? Mas dormir
dormir, a mãe dormir é essencial para ela conseguir amamentar, o que é um grande paradoxo nesse momento, né? E essa questão da saúde emocional, dessa mãe estar disposta emocionalmente a amamentar essa criança, quando eu falo por experiência própria isso, né? Eu tive muitas situações que eu não queria amamentar meu filho e eu amamentava por cobrança, né? Por uma cobrança, primeiro interna, mas também uma cobrança que se transformou interna justamente porque o que veio de fora foi esse discurso, né? Não, amor, amamentar é um ato de amor. E é só isso, é isso que você falou. A gente acaba reduzindo, na verdade, a amamentação a amar, né? Mas é muito mais do que isso. E a gente só descobre isso, sabe, gente? Quem amamenta no peito, a gente só descobre que a gente tem muito mais outras relações com nossos filhos, além da amamentação, quando a gente desmama. Aí, quando você desmama, você fala: caraca, eu sou muito mais que um peito para o meu filho. Né? A gente tem uma relação estabelecida de outra maneira, com outros vínculos, né, afetivos que estão além da amamentação. Mas, Mariana, eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Você acha que essa falta de disponibilidade da mulher emocional, eu não estou afim de amamentar, como no meu caso, vou usar minha experiência. Não estou afim de amamentar, mas eu vou amamentar porque eu tenho que cumprir uma obrigação de amamentar e tal. Você acha que isso interfere no ganho de peso do bebê? Você acha que isso pode prejudicar o ganho de peso dele? Nossa, difícil, né? Então, eu já atendi muitas mães que tinham esse objetivo. E já conheci muitas mães que não atendi, mas que são minhas amigas até hoje. Que falam assim: nossa, no dia que a fulaninha fizer 2 anos, eu não amamento mais. E amamentou até os 2 anos para cumprir a recomendação da Organização Mundial de Saúde, porque o pai é pediatra, porque é de uma família de médicos, ou porque ninguém mais conseguiu amamentar. E, enfim, foi lá. Já atendi mães que só amamentavam o bebê, era o único momento do dia que eles pegavam o bebê no colo, era para dar de mamar, e quem cuidava do bebê era a babá ou outra pessoa, né? E já atendi mães também que às vezes não queriam amamentar e queriam que eu fosse ali para dar uma autorização para que a amamentação cessasse, né? O que eu acho sobre isso, eu não sei se, né, tem muitos fatores que podem impactar o ganho de peso do bebê, né? Às vezes a mãe tem um leite mais gordo, eu falo que tem mães que produzem creme de leite, né? O leite é tão Impressionante. gordo que o bebê ali ganha, sei lá, 50 gramas por dia, um negócio absurdo. Então, acho que tem outras coisas, mas eu acho. Aí? Ah. É porque a câmera virou. Quando o leite seca no peito, Débora, o leite já secou na cabeça há muito tempo, né? Então, quando a mãe para de amamentar efetivamente, né, ela já tomou essa decisão há mais tempo, assim. E não é de uma hora para outra, né, que o leite para, que o leite seca. Então, acho que nesse sentido, o fator emocional impacta bastante o aleitamento, porque se tudo vai bem, né? Se é uma criança que mama poucas vezes, né? Se essa criança de livro, da literatura, que mama de 3 em 3 horas, porque assim, é raríssimo elas existirem na vida real, pelo menos 8 vezes por dia essa mãe vai colocar o bebê no peito, né? Então, assim, é uma disponibilidade emocional enorme para isso, né? Porque não só ela coloca o bebê no peito, ela troca a fralda, ela dá banho, ela cuida dela mesma, ela vai no banheiro, ela prepara o banho dessa criança. Enfim, uma série de coisas que ela tem que se preocupar. Então, assim, é muita disponibilidade emocional mesmo, né? Tem que querer muito, assim, porque é uma coisa que ninguém pode fazer para ela. Amamentar é a única coisa que ninguém mais pode fazer. Sim. O resto todo alguém pode fazer, mas amamentar não dá, né? Então, assim, é ela que tem que querer. E ela, só ela, né? Não, só para ficar muito claro, não há nada, né, gente, não há nada de errado em não querer amamentar o seu bebê, né? Eu acho que ter a consciência disso é a coisa mais importante que você precisa. Eu estou dizendo isso porque eu acredito muito nessa simbiose emocional, né, de como esse bebê reage, reflete a mãe, como a mãe projeta e o bebê devolve. E assim como eu já escutei também de muitas consultoras, né? A amamentação está aqui, a amamentação está na cabeça, a amamentação
em primeiro lugar, o que você chamou de autoeficácia. Acho que é isso, né? Como é que você falou? Acreditar nessa autoeficácia, né? É ter certeza ali de que você está doando ali, que tá saindo leite, enfim, que a gente fica mesmo, meu Deus, eu não sei quanto ele mamou, eu não sei se ele mamou o suficiente ou não. Então, assim, a amamentação em livre demanda, muitas vezes, gente, que é o que é preconizado, tá, gente? Só para deixar claro, que é o que é recomendado e que é o que eu, pelo menos como profissional, acredito, principalmente nos primeiros 3 meses de vida, assim, principalmente, porque é o que a Mariana falou, é muito difícil você ver um bebê que naturalmente espaça as mamadas de 3 em 3 horas, tá, gente? Porque eu já vi mãe que coloca a chupeta em bebê até dar 3 horas para ela dar mamar. Isso não é o bebê que está passando a mamada, é a mãe que está forçando a barra para o bebê fazer, porque ela acredita que aquilo é certo, tá? Eu não sei nem da onde que vem isso. Porque se você pegar um livro, inclusive eu vou falar o nome do livro, da Encantadora de Bebês, que fala tanto de 3 em 3 horas, é um livro baseado em mamadeira, gente. Não é um livro baseado em amamentação de peito. Sim. Né? Então a gente precisa ter esse filtro quando a gente lê as coisas, né? Ter o filtro. Essa informação é para mim? Não, essa informação não é para mim. Não quer dizer que a informação é ruim, gente. Quer dizer que a informação não serve para você, para sua vida, para o seu contexto, tá? Então, realmente, o bebê em amamentação exclusiva é raríssimo ele fazer esses intervalos muito grandes, né? Eu já vi, assim, o máximo que eu vejo os bebês fazerem naturalmente são 2 horas, né? E se o bebê mamou bem, se ele teve uma boa mamada. E para isso é imprescindível que o bebê tenha uma boa soneca entre as mamadas. Porque se o bebê não dormir legal, ele vai chegar no peito naquela condição que a gente estava falando. Então teve uma perguntinha aqui que eu vou aproveitar esses últimos minutos só para falar sobre as pessoas falaram muitas coisas legais aqui, mas tem uma pergunta específica, né, sobre esse bebê que vai para o peito e dorme, e aí eu ponho no berço e acorda, né? Então, veja bem, muito provavelmente, espectadora querida que está nos vendo hoje, o seu bebê muito provavelmente está indo mamar já com muito sono, né? Então, tenta observar esse intervalo acordado do seu bebê, né? Ele tem 20 dias, acho que eu li ali. Então, assim, ele fica, gente, ele vai ficar 40 minutos mesmo acordado, 1 hora. O que você faz nesse tempo com o bebê? Você dá de mamar, troca uma fralda e põe para dormir. É o máximo que dá para você fazer, porque o bebê demora a mamar também, né? Então, se você não está tendo uma mamada eficiente, você não vai ter um sono bom, né? E se o seu bebê for para o peito muito cansado, você vai ter... Como que a gente quebra esse círculo? Tá? A primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte: bota o bebê para dormir, o bebê dormiu bem, o bebê dormiu legal, ele dormiu 1 hora, 1 hora e 15. O bebê acordou, você dá mamar para ele. O bebê acordou, você põe ele no peito para ele mamar, tá? Porque aí ele tá acordado, ele tá desperto. Leva o bebê para um lugar mais claro, tira ele da penumbra se você tiver, porque senão ele continua adormecido ali no peito, né? Então, se você começar a conseguir conciliar mamadas ao acordar e ao dormir, que é o natural que a gente faz, né? Quando o bebê é recém-nascido, ele precisa dessas mamadas assim em geral, você consegue que esse bebê tenha uma mamada mais eficiente, assim. A gente vê que o bebê que mama com menos sono, ele mama melhor. É muito raro casos ao contrário disso, tá? Mas eu já vi também. Bebês que só mamam bem quando eles estão com sono. Mas é muito raro. Em geral, os bebês mamam melhor quando eles estão mais despertos. Isso aconteceu com uma amiga pessoal minha, que estava com problema de amamentação, mas não era amamentação. O bebê usava o peito para dormir, e aí o bebê quis parar de mamar porque ele queria não dormir. Então ele não pegava mais o peito dela, porque ele já sabia que se ele pegasse o peito, ele ia dormir. Veja bem. Olha só. Olha que encruzilhada que essa mãe ficou. E essa mãe adorava amamentar e queria muito amamentar, e ainda amamenta até hoje, graças à ajuda que eu dei a ela, nesse sentido. Porque nós fomos lá e ensinamos o bebê a dormir de outra forma. Né? Então, a partir do momento que o bebê aprendeu a dormir de outra forma, ele acordava e mamava, e aí virou a maravilha, ai que bom, entendeu? Mas foi um momento que ela quase perdeu a amamentação, né? Porque o bebê começou a não pegar o peito, e aí começa a virar choro, né, gente? Aquela coisa toda. Então é o seguinte, amores, a live vai encerrar, infelizmente, o Instagram vai acabar com a gente aqui. Eu queria deixar um recadinho para vocês, né? Agradecer a Mariana pela presença, deixar um recado. Obrigada a você.
Que o meu curso aí de estrogestação, gente, desse primeiro momento de vida do bebê, como você pode ajudar o seu filho a dormir melhor nesse momento, ele está disponível para inscrições na primeira turma dele até amanhã só. Né? Então, se você tem interesse de participar desse curso e aprender um pouquinho mais como estabelecer um bom ritmo de sono e amamentação para o seu bebê nessa fase da vida, você clica lá no meu link da bio, que a oferta tá lá, tá legal, tá um preço bacana. Né? Acho que todo mundo consegue pagar, tem formas de pagamento bem interessantes.